Fala galera, aqui é o professor Alan Souza e hoje nós iremos dar continuidade às nossas aulas de filosofia. E hoje nós iremos estudar um filósofo moderno chamado René Descartes, considerado um dos principais filósofos da modernidade. Então vem comigo. Para começar, a gente tem que entender que o René Descartes ele é considerado por muitos como o pai da modernidade, ou fundador da filosofia moderna. Eu até destaquei aqui em cima para que vocês possam registrar no material de vocês. Por quê? Porque o René Descartes é muito importante dentro do cenário filosófico moderno, um período onde se tem uma crença muito grande no uso da razão, o iluminismo ali se fortalecendo. E aí o René Descartes ele vai ser um representante da corrente filosófica, da corrente de pensamento, daquele grupo de pensadores modernos que serão conhecidos como racionalistas. Então ele é representante do racionalismo moderno. E o que seria o racionalismo, professor? O racionalismo é a ideia de que as pessoas, os homens, de maneira geral, não podem adquirir conhecimento senão através da razão. É a ideia de que só a empiria, apenas a empiria, não é suficiente para adquirir conhecimentos seguros e verdadeiros. Então, como é que nós podemos adquirir conhecimentos seguros e verdadeiros? Utilizando a razão como um crivo de qualquer tipo de saber. Então, ele vai ser representante, vai ficar conhecido como o principal representante do racionalismo, e ele vai desenvolver um método próprio, um método que vai ficar conhecido como um método cartesiano. Mas antes de falar sobre o método cartesiano, nós temos que entender o porquê dele desenvolver esse método. Gente, o René Descartes vai analisar todo o conhecimento antigo e medieval, tanto no campo da filosofia quanto nos saberes científicos de maneira geral. E ele vai perceber, segundo ele, que existem muitos erros nesses conhecimentos. E ele também vai se indagar a respeito da veracidade desses conhecimentos. Inclusive, ele vai utilizar a expressão gênio do mal, né? O gênio maligno, dizendo que talvez todas as pessoas sejam controladas por um gênio do mal que faz com que elas acreditem que a realidade à sua volta é uma coisa, mas acaba que ela é uma outra coisa. Como se vivêssemos em uma Matrix, em que tudo que está ao nosso redor pode parecer uma coisa, mas na verdade não ser aquilo que parece. Então o René Descartes ele vai se questionar sobre o que disseram para ele, sobre o que ensinaram, sobre os conhecimentos que até então ele adquiriu. E ele vai acreditar justamente que ele precisa construir conhecimentos que não hajam dúvidas, que não hajam desconfianças por parte dele, um conhecimento que seja racional, confiável e que seja compreensível por todos, não seja um conhecimento, por exemplo, dogmático, mas sim um conhecimento racional. E aí ele vai desenvolver esse método cartesiano, com o principal instrumento sendo a dúvida metódica. Galera, o que é a dúvida metódica? É um conceito que a gente vai ver aí quando a gente estuda o pensamento do Descartes, e a gente tem que entender que a dúvida metódica é um caminho. Então, a dúvida como caminho. A palavra método vem do grego meta, além de, e odos, que vem de caminho. Então, qual que é o método para alcançar a verdade de Descartes? Através da dúvida metódica. Então ele vai utilizar a dúvida não como ceticismo. O ceticismo, dentro da filosofia, é a corrente de pensadores que duvida de tudo, que acredita na impossibilidade de conhecimento, que é impossível para nós, para a nossa razão, adquirir conhecimento seguro. E isso é o ceticismo. O Descartes, ele duvida, mas não é uma dúvida cética, é uma dúvida metódica, ou seja, a partir da dúvida que você vai construir um conhecimento seguro. O próprio Descartes vai dizer, na sua argumentação filosófica, lógica, se algo que eu encontrei no passado é inverídico, é falso, o que me garante de tudo mais também não ser falso? Então ele vai pensar o seguinte, eu devo duvidar de tudo, eu devo deixar todos esses conhecimentos para trás para construir um conhecimento seguro e verdadeiro. Então ele vai pensar o seguinte, olha só, eu devo duvidar de tudo
Então, a única coisa que eu posso ter certeza é da própria dúvida. Se eu duvido de tudo, a única certeza é que eu duvido de tudo. Se eu sou capaz de duvidar de tudo, isso significa, em outras palavras, que eu consigo pensar. E se eu consigo pensar, eu existo. Talvez não da forma que eu acredito e que eu vejo materialmente falando, mas eu existo em pensamento. E aí a gente vai entender aquela sua famosa frase, cogito ergo sunt, ou penso, logo existo. O Descartes ele vai fazer aí esse jogo de palavras justamente para racionalmente tentar entender o que a gente pode adquirir de conhecimento verdadeiro, de conhecimento seguro. Então ele vai dizer o seguinte, olha, se nós duvidamos, se nós somos capazes de duvidar, nós somos capazes de pensar e raciocinar. E se nós somos capazes de pensar, de cogitar, nós somos seres existentes. Então a primeira certeza que Descartes vai ter com esse exercício filosófico é justamente saber que ele existe por meio do seu pensamento. E aí a gente vai entender que todo o pensamento de Descartes é pautado numa crença exacerbada na razão. E aí a gente vai entender também por que ele é considerado o pai da modernidade. A modernidade que exalta a razão acima de todas as coisas. A modernidade iluminista, a modernidade cientificista. E aí a gente vai entrar mais profundamente no seu pensamento. Então o método cartesiano, ele tem como uma chave a dúvida metódica, como eu expliquei agora há pouco. Mas esse método cartesiano, ele tem objetivamente 4 etapas. Então, o que é o método cartesiano, galera, para nunca mais esquecer? O método cartesiano é o caminho seguro que o Descartes apresenta para que todos possam encontrar a verdade de maneira segura, de maneira racional. E em que consiste essas etapas do método cartesiano? A primeira etapa é a etapa da evidência. E o Descartes vai dizer, olha, eu só posso crer, acreditar, eu só posso confiar, eu só posso dar crédito àquilo que é evidente, aquilo que não pode ser duvidável, aquilo que para mim é verdade, que para ele é verdade, que para todas as pessoas é verdade, que é evidente para todos, um conhecimento objetivo, um conhecimento que não seja subjetivo ou religioso, por exemplo. O conhecimento religioso, ele é diferente desse tipo de conhecimento, porque ele só se revela a algumas pessoas. E o conhecimento que o Descartes está nos propondo é o seguinte, olha, nós só podemos dar crédito, dar segurança em um conhecimento que ele é evidente, um conhecimento que não pode ser contestado. Então, no exercício filosófico que eu fiz agora há pouco com vocês, eu disse, bom, a única certeza que eu tenho é da própria dúvida. Por quê? Porque eu duvido de tudo. E se eu duvido, eu penso. E se eu penso, eu existo. Isso ninguém pode questionar. É uma verdade evidente. A verdade do pensamento é uma verdade evidente. Se nós duvidamos, nós pensamos. E se nós pensamos, nós existimos. A segunda regra de Descartes é a regra da análise. E a palavra lise significa quebra. Uma quebra de quê? Uma quebra dos saberes. Então, se você tem muitas informações, você separa, você divide, você quebra para que você possa estudar de maneira mais atenta, mais direcionada e alcance certezas maiores sobre aquele objeto que está sendo estudado. Então, como é que eu posso saber se algo é verdade? Você faz uma análise, você faz uma separação. Você olha cada uma conforme as suas especificidades. E aí você vai ter mais certeza se, de fato, você está caminhando rumo à verdade. E aí a gente vai para a terceira regra, que é a regra da síntese. Nesse momento, você vai reunir os conhecimentos que você adquiriu até então, e aí a partir da síntese que a gente vai para o quarto passo, que é o passo da enumeração, a regra da enumeração e da revisão. Então, a quarta regra da revisão vai trazer para a gente a ideia de que precisamos rever tudo aquilo que foi feito até então, tudo aquilo que foi adquirido em forma de conhecimento para não deixar passar nada. Então, essas são as principais
regras do método cartesiano, as 4 regras do método cartesiano, que vão fazer com que o autor possa demonstrar como nós podemos alcançar uma verdade segura. Descartes está preocupado em descobrir a verdade por meio da razão, e ele propõe esses 4 passos para que a gente possa encontrar a verdade, não usando a religião, não usando apenas o empirismo, mas usando a nossa razão, através da regra da evidência, da análise, da síntese e revisando tudo aquilo que foi até então descoberto, até então refletido, até então indagado, para justamente nós chegarmos àquilo que vamos chamar de ato indutivo. A indução é o exercício mental filosófico de analisar as partes para se chegar até um todo, um conhecimento geral. Como assim, professor? Eu vou dar um exemplo muito simples. Imagina que você olha para o céu e vê um corvo preto num primeiro dia. E aí, tá bom, você foi dormir e no outro dia você olhou para o céu novamente e viu um outro corvo preto. E aí você no terceiro dia olhou para o céu de novo e viu um outro corvo preto. E o que significa isso? Significa que você, ao longo de 3 dias, adquiriu partes de informação. Você, sucessivamente, viu por 3 vezes corvos pretos. E o que você vai concluir com essa observação? Que todos os corvos são pretos. Então, esse é o método indutivo. A ideia de que você parte de informações menores para alcançar umas verdades mais gerais. Então, vou dar um outro exemplo. Imagina que estão fazendo uma vacina para uma determinada doença e aí eles aplicam em uma pessoa, ela fica curada, aplicam em outra pessoa, ela fica curada, aplicam em outra pessoa, ela fica curada. E fazem isso com 100 pessoas. E aí eles vão concluir que essa vacina funciona em todas as pessoas e elas vão distribuir para todo mundo. Logo, a ideia de que a vacina funcionou para os particulares gera uma conclusão de que ela vai funcionar para todo mundo. Então, o método indutivo ele parte de premissas menores para premissas mais gerais. E o Descartes, com isso, quer propor um caminho seguro em que realmente não existam dúvidas e que possa ser compreendido por todos. Galera, essa é a primeira parte do estudo sobre René Descartes. Nós iremos ainda continuar esse estudo falando um pouco sobre Deus e sobre o mecanicismo em Descartes. Espero que vocês tenham gostado, compartilhem com quem precisa assistir esse vídeo. Não esqueça de comentar as suas dúvidas aí embaixo e até a próxima.